Olá, meus alunos, boa tarde a todos. Professor Fabrício Holanda chegando para mais uma aula de ciências, aula de fisiologia, hoje falando do sistema urinário humano, ou também podendo ser chamada de sistema excretor. Tá? Gostaria de dar boas-vindas a você que está participando da aula de hoje e muita atenção, boa aula a todos. Vamos lá para o nosso conteúdo de sistema urinário humano, especialmente aí para os alunos da quarta etapa do ensino fundamental, que estão acompanhando o conteúdo de fisiologia. Tá? Bom, esse aqui é uma pequena animação para começar a nossa aula, mostrando uma animação do sistema urinário, né, do sistema excretor, dando destaque aí aos rins, que é essa estrutura vermelhinha que você está vendo, parecida com um grão de feijão. Tá? Nós temos dois rins ligados aí à nossa bexiga, né, que é onde é armazenado armazenado aí o líquido, né, que vai ser excretado, né, a urina. Então os rins eles têm a função de realizar a filtração do sangue, né, eliminando aqueles resíduos que não são úteis ao corpo. Mais uma imagem para representar aqui a localização, aqui fica melhor, né, você observando a localização anatômica do sistema urinário. Tá? E aqui um destaque da imagem, só para que a gente possa detalhar um pouquinho esses órgãos. Beleza, vamos falar agora, conhecer mais sobre o sistema urinário, que nós podemos chamar também de sistema excretor. Tá? Falando dos animais vertebrados, os produtos, né, que são eliminados, resíduos, além da água, do excesso de água, das toxinas, existe uma característica entre os animais vertebrados no metabolismo das proteínas e dos ácidos nucleicos, que são eliminados, que são metabolizados no corpo, e eles produzem substâncias que contêm o grupo amino, o NH2, né, o nitrogênio. Essas substâncias são eliminadas. Então, nos peixes, na maioria dos peixes aquáticos, né, peixes ósseos, a maioria, dos animais aquáticos, essa substância eliminada é a amônia. Diferente aí nos mamíferos, e a maioria também dos anfíbios e de alguns peixes cartilaginosos, a substância eliminada é a ureia. E nas aves, tá? E alguns insetos, temos aqui o ácido úrico. Tá? Então, essas são as substâncias que caracterizam a urina desses grupos de animais vertebrados. Tá? Vamos lá. O sistema excretor humano ele é formado por um conjunto de órgãos que, como eu disse anteriormente, tem a função de filtrar o sangue e produzir e excretar a urina, tá? O principal líquido de excreção do organismo. Então, esse sistema é responsável pela excreção e é fundamental, tá? Todo esse processo de filtração, né, que acontece do sangue, de eliminação de toxinas, fundamental, né, para a constante da composição química do organismo, para a homeostase do corpo, né, para o equilíbrio químico do corpo. Tá? Então, a eliminação dessas substâncias em excesso, ela garante, né, um dos mecanismos que garante o processo de homeostase, né, que é o equilíbrio químico no nosso organismo. Tá? Vamos conhecer agora esses órgãos, né? Vocês estão vendo aqui novamente outra imagem do sistema urinário. Tá? Nós vamos conhecer esses órgãos e suas funções de uma forma agora mais detalhada. Bom, vamos lá. Primeiro, começando pelos rins, a localização dos rins no nosso corpo, eles situam-se bem abaixo
do diafragma, né? O diafragma é a região, é um músculo, na verdade, que divide a região do tórax com o abdômen, né? Fica embaixo dos pulmões, tá? Então, os rins estão logo abaixo do diafragma, um em cada lado da coluna vertebral. E como mostra a imagem, essa imagem aqui que eu estou destacando, ele possui uma cápsula fibrosa, tá? Que é essa parte mais externa, que protege o córtex ou a medula, que é a parte mais interna, aqui mais esbranquiçada. Tá? Essa é a divisão, uma divisão tecidual aqui dos rins. Uréteres. Tá? Quem são os uréteres? São esses dois tubos aqui, ó, que partem dos rins. Tá? Cada um dos rins tem um uréter de aproximadamente 20 centímetros de comprimento cada. E a função dele é muito simples, é conduzir a urina para a bexiga. Tá? Então, nos rins que acontece, né, a filtração, né, do sangue, que vai acontecer a produção dessas excretas, né, do produto que vai ser eliminado, tá? E esse produto ele vai correr pelos uréteres e vai chegar até a bexiga. Aqui embaixo você está vendo aqui a bexiga, onde é um reservatório, né, de urina, armazena a urina, tá? Então a bexiga, ela é um órgão muscular elástico, tá? Ela é formada por tecido muscular liso, tá? É uma espécie de bolsa que armazena por algum tempo, né, temporariamente, a urina. Ela armazena aproximadamente aí uma quantidade, um volume de 300 ml, tá, de urina. Tudo bem que a capacidade máxima é uma média de 600 ml, né, de capacidade a bexiga. Mas em média, com 300 ml já acontece a micção, né, que é o ato de urinar, né, de eliminar esse líquido. Tá? A uretra, depois disso tem a uretra, tá logo após a bexiga, tá aqui a bexiga, a urina, e você vê que tem um canal que ligado à bexiga, que é a uretra, que é um tubo muscular, né, um tubo bem fininho, muscular, que vai conduzir a urina para fora do corpo, né, para o meio externo. A uretra, no caso dos homens, a uretra ela também tem a função de eliminar o espermatozoide, né, na ejaculação. Então ela tem essa dupla função de eliminar a urina e também de eliminar os espermatozoides na ejaculação, tá? O que não acontece no sexo feminino, né? No órgão genital feminino. Tá? A uretra ela se torna exclusivamente, claro, para a eliminação da urina para o meio externo. Bom, aqui uma animação para a gente só entender a questão da elasticidade da bexiga, né? Que ela vai aumentando conforme vai armazenando a urina, né? Como eu disse, a capacidade máxima média de 600 ml, tá? Da bexiga. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os rins, né? Detalhar um pouco mais da estrutura dos rins e função. Nós já sabemos que a função dos rins é a função de realizar filtração, né, do sangue para eliminar aquilo que não é mais necessário e o excesso de água também. Então, cada rim ele é formado por tecido conjuntivo que sustenta e dá forma ao órgão, né, e por milhares de unidades filtradoras que são chamadas de néfrons, tá? Localizado na região renal. Então, no interior aqui dos rins, do tecido, coberto por esse tecido conjuntivo, aqui ó, que é a imagem do tecido conjuntivo, toda essa parte que cobre, que dá forma aos rins. Tá? Nessa parte central, onde é bastante vascularizada, nós vamos ter os néfrons. Tá aqui, essa aqui é uma imagem detalhada de um néfron, que é uma estrutura microscópica, cheia de capilares sanguíneos, né, que vai levar esse sangue até esse glomérulo aqui, onde eu estou marcando, né, e aonde é realizado o processo de filtração, tá, e retenção dessas substâncias que vão ser eliminadas.
Então, existem milhares desses néfrons no interior dos rins, tá? Então, são estruturas, não é apenas um, tá? São milhares espalhados no interior dos rins e realizam esse processo, tá? Então, mais uma vez, aqui mostrando um néfron, tá? Que nós podemos dizer que é a unidade funcional do rim, essencial, né, no processo de formação da urina. Cada rim possui uma cápsula de Bowman, tá? A cápsula de Bowman é essa cápsula aqui, onde no interior tem os glomérulos, tá? Esse glomérulo aqui é formado e vai estar protegido por essa cápsula. E toda essa estrutura de tubos, né, que são túbulos néfricos, tá? Tem vários túbulos que conduzem, né, o sangue até esse glomérulo e levam esse glomérulo aí, depois da formação da urina, para os uréteres até chegar à bexiga. Bom, é possível a gente dividir as etapas da formação da urina em 3 etapas principais, tá? Vamos observar aqui a imagem e o conceito de cada uma das etapas. Primeiro, a filtração glomerular, que na imagem a gente está vendo em azul. Então, está bem aqui, ó, a filtração glomerular, tá? É quando chega o sangue, né? O sangue chega aqui e vai filtrar uma grande quantidade de líquidos que vai passando aqui, tá? Exatamente para acontecer a retenção dessas substâncias que serão eliminadas. A segunda parte, a segunda etapa, chamada de reabsorção tubular, vai ocorrer a reabsorção de água e de certas substâncias que estão dissolvidas na água, que ainda podem ser aproveitadas pelo nosso organismo. Então, aqui está marcado de rosa, tá? Então, toda essa absorção, essa reabsorção, ela vai acontecer por esses túbulos aqui, tá? Onde está rosa. E a parte amarela, que nós chamamos aqui de secreção tubular, acontece a eliminação, né, a secreção e eliminação de substâncias do sangue para os túbulos, tá? Então, o que acontece aqui, nessa parte, após essa última etapa de secreção tubular, você já vai ter a urina formada, né, e também um processo de reabsorção de água aqui nesse ducto, e já tem a urina chegando para os uréteres, e depois disso até após a formação, né, da urina, vai para o uréter, e do uréter para a bexiga, tá? Essa sequência. Bom, mais uma vez a imagem com um pouquinho de mais detalhes, né? A imagem um pouquinho mais ampliada para você dar o pause aí e olhar cada detalhe, né? Não é necessário você decorar, né, toda essa sequência que acontece aí, mas é para didaticamente você entender melhor como acontece a formação da urina. Vamos lá, continuar. Bom, aqui de novo, né, uma imagem, uma animação que mostrando esse processo de reabsorção, né, de água, tá? E também eliminação da urina nos néfrons. Vamos lá falar de osmorregulação. O que é a osmorregulação? Consiste em ingerir água e sais minerais em quantidades suficientes durante o seu dia, tá? Então, com certeza você já foi alertado, já assistiu, já escutou alguém falando que é necessário você tomar 2 litros de água diariamente, né? Isso é uma média, né? Uma média de uma pessoa adulta, né? Mas essa quantidade de água ela pode ser maior ou ser um pouco menor, dependendo da sua condição de saúde, dependendo da sua
rotina, dependendo do que você faz durante o dia, né? Tem pessoas que bebem quase 4 litros de água, isso não é um problema. Tem pessoas que podem ter algum tipo de restrição hídrica por algum problema de saúde, tomar 500 ml de água apenas. Então isso é uma média, né, baseada numa pessoa saudável adulta, tá? E também o consumo de sal, que é importante, né? A gente acha que o consumo de sal, é o cloreto de sódio aqui, de 6 a 15 gramas por dia. Esses sais são importantes para a regulação do nosso corpo, tá? Então, principalmente se você faz o consumo de um tipo de sal mais saudável, que é o sal integral, né? Não o sal refinado, que é um sal que contém outros aditivos químicos. O sal integral, sal por si só, o cloreto de sódio, é extremamente importante para a hidratação e para o funcionamento do organismo. Então é necessário que você consuma aí de 6 a 15 gramas de sal por dia. Tá? A filtração diária do corpo é em média de 1,5 litro de água. Então, o nosso corpo consegue filtrar diariamente 1,5 litro. Então, isso, claro, está associado com a quantidade de água que é consumida. Tá? Mas é uma média também importante que deve ser destacado. Tá? A sede, que é um alerta, né, do corpo, é um processo é, fisiológico normal, né, de repor a quantidade de água perdida no metabolismo. Então, com a eliminação, a gente sabe que não é só pela urina que nós eliminamos água na fala, né, vapor de água, nós eliminamos água pelo suor também. Então, essa água precisa de reposição, e um dos alertas, dos sinais da necessidade de reposição de água é a sede. Tá? Destacar também aqui o ADH, que é um hormônio antidiurético, só para a gente poder entender. Uma substância diurética é uma substância que induz a eliminação da água. Tá? E o hormônio ADH, que é um hormônio antidiurético, ele já é um hormônio que retém o líquido no nosso corpo, até para que o corpo possa utilizar essa água no metabolismo. Então, se o hormônio ele regula o tempo, né, que a água permanece no nosso organismo. A água não pode sair imediatamente, né? Por exemplo, o consumo de bebida alcoólica em excesso ativa, né, um processo diurético no corpo. A gente elimina muita água e acaba se desidratando, né, com o consumo de bebida alcoólica. E é exatamente essa a função desse hormônio. Ele vai regular o tempo da água ficar no organismo para que ela possa exercer a sua função fisiológica no corpo. Regulação da função renal, né, falando do hormônio antidiurético, né, que ele é secretado quando o corpo está com pouca água, fazendo com que os rins conservem a água, concentrando e reduzindo o volume da urina. Então, esse hormônio ele também tem essa função de alertar o corpo, né, no momento em que você não tem água disponível, né? Aí de, opa, deixa eu segurar a água aqui para que a água não seja eliminada. Ela vai ficar um pouquinho mais tempo no meu corpo. Então é uma forma da gente controlar a escassez de água em algum momento do nosso dia, quando é necessário. Aqui a imagem, né, do processo aqui, né, nós temos aqui pouca ingestão de água, aumento da pressão osmótica do sangue, tá? Aí você tem estímulos de receptores no hipotálamo, né, que é uma glândula que está aqui no cérebro, tá? E aí tem a produção, né, desse hormônio ADH. Tá? O ADH vai atuar nos rins. Os ductos coletores do rim tornam mais permeáveis, havendo grande reabsorção de água. Então, aquele processo de reabsorção ele fica mais intenso pela ação desse hormônio. Grande quantidade de água é absorvida e diminuição da pressão osmótica do sangue, e vai acontecer o quê? Pouco volume de produção de urina, tá? Para que não há perda de água e desidratação no corpo. Então nós temos muitos mecanismos importantes
de homeostase, que é de equilíbrio químico, equilíbrio térmico, equilíbrio metabólico no corpo. E um deles é esse hormônio que nos ajuda a regular a eliminação de água em momentos críticos. Problemas do sistema urinário. Tá? Então é importante que a gente conheça algumas doenças até como forma de prevenção, né, dessas doenças que afetam o sistema urinário humano. Primeiro, um problema muito conhecido que são os cálculos renais, que são pequenos grãos formados por sais de cálcio que se alojam nos rins e outras partes do sistema urinário e causam fortes dores, tá? São dores muito fortes mesmo, tá? Então, elas se formam quando há aumento da concentração de certos sais na urina. Então, quando você tem um consumo excessivo de sais na sua alimentação, principalmente através de alimentos ultraprocessados, de líquidos industrializados, né, bebidas, de uma forma geral, alimentos industrializados, onde você tem concentração muito grande de sódio e outros sais, onde você armazena essas quantidades, sais em grande quantidade, isso associado a um baixo consumo de água pode formar esses cálculos renais. Aqui você vê na imagem um cálculo urinário, né, um cálculo renal, formado e alojado no uréter, tá? E aqui a bexiga e também a uretra. Então, nesse caso, quando você tem um cálculo, né, semelhante a esse da imagem, muitas vezes, dependendo do tamanho, ele pode ser eliminado naturalmente, né, pela urina, né, se soltar do uretra ir para a bexiga e ser eliminado, né, isso pode causar um incômodo, muita dor, mas em outros casos, quando a obstrução ela é muito grande, quando o cálculo ele é muito volumoso, é necessário uma intervenção cirúrgica. Outros problemas no sistema urinário, como a nefrite, uretrite, cistite, que são infecções por micro-organismos, né, por bactérias, fungos, que atacam o sistema urinário. Então, eles podem se alojar na uretra, nos néfrons e causar um processo inflamatório e infeccioso nos rins. Tá? Isso pode levar a um prejuízo das funções renais e, muitas vezes, em casos de infecções e processos inflamatórios crônicos, né, nos rins, é necessário recorrer à hemodiálise, né, que é um processo artificial em que o sangue do paciente circula por um rim. Tá? É um rim, uma máquina que simula o processo de um rim aqui. Ó, tá? Isso aqui é a máquina de hemodiálise, o sangue sai da artéria, entra para esse rim artificial, que é essa máquina de hemodiálise, faz todo o processo de filtração, né? Nesse caso a pessoa precisa muitas vezes fazer uso contínuo, dependendo da doença, do problema que ela tem, tá? Mas ele resolve porque ele faz o processo de filtração e depois o sangue retorna para o corpo já filtrado. Tá? Então esse é um avanço médico importante, porém desagradável, né, para as pessoas que possuem alguma enfermidade. Certo, pessoal? Então, espero que tenham gostado da aula, tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários. Se inscreva no canal, aí podem passar para o amigo de vocês, para o colega de vocês que queiram assistir um conteúdo de ciências e de biologia agora, principalmente no período de pandemia. Então, até a próxima aula, pessoal. Muito obrigado e um forte abraço a todos.